Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que eu sempre lembro a vocês aqui, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as chamadas reuniões públicas, aquelas que estão abertas para qualquer pessoa que queira chegar e refletir com a gente, que acontece sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo, que acontece sempre às quartas-feiras, aqui nesse formato no canal, e de forma presencial também na nossa casa, sempre das 19 às 20 horas. Então, quem estiver passando por perto, na segunda ou na quarta-feira, quiser conhecer a casa, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, e nós estamos no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, a intervenção daqueles espíritos que estão na dimensão espiritual aqui na vida de nós que estamos na dimensão material, que estamos aqui encarnados. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 9 e hoje nós vamos dar início em outro item. Kardec organizou, sistematizou o Livro dos Espíritos. Primeiro ele dividiu em partes ou livros, que são 4, nós estamos no 2º, cada livro por capítulos, e dentro do capítulo Kardec separa em itens. E hoje, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, nós vamos iniciar o item que vai tratar dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que começa com a pergunta número 489. Eu sempre lembro aqui a vocês que a tradução que eu leio aqui para vocês, com vocês, é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda de Casa. Vocês leem com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Então, vamos lá? Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que começa com a pergunta 489, que Kardec vai fazer aos espíritos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Então, existem espíritos que estão na dimensão espiritual e que se ligam a pessoas que estão aqui na dimensão material, uma pessoa em particular que vai proteger, cuidar daquela pessoa. Há espíritos que fazem isso, que se destinam nesse papel? Resposta dos espíritos: sim, o irmão espiritual. É o que chamam de bom espírito ou bom gênio. Então, sim, existem pessoas que estão na dimensão espiritual e que têm essa tarefa, que assumiram esse compromisso de cuidar, de estar acompanhando quem está aqui. Então, uma pessoa que vai acompanhar a Sandra Naira nesse aprendizado dela atual, através desse personagem que ela está aqui atuando nesse momento, na sua experiência,
e vai ter uma pessoa que tomou para si esse papel, esse lugar de ser um irmão espiritual. Um bom espírito que vai cuidar, que vai estar acompanhando o que está acontecendo comigo. Continuando, Kardec vai dizer: e o que se deve entender por anjo da guarda? A gente fala muito do anjo da guarda, né? Ai, como é? O nosso anjo da guarda tem anjo da guarda. E Kardec diz, e a gente entende o que seria o anjo da guarda. Resposta dos espíritos: é esse espírito protetor de uma ordem elevada. Então, é alguém, um outro espírito, não é nada diferente, são pessoas, são espíritos, mas que estão numa condição mais avançada, mais elevada do que aquele a quem ele assume a função e o papel de proteger, de orientar, de conduzir, de acompanhar. Então, tem que ser alguém que esteja numa condição espiritual, no nível acima do meu, mais elevado do que a condição em que eu estou, que já tenha muito mais habilidades do que eu, que tenha uma ampliação de consciência muito maior, que consiga ter uma visão muito mais elaborada já pelo seu trabalho que foi feito, pela sua jornada, pela sua caminhada, que está à frente, para que possa assumir esse lugar de ser essa pessoa que vai cuidar, que vai estar acompanhando, que vai estar conduzindo, inspirando, instruindo, orientando, fazendo com que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, sem interferir. Então, é um espírito protetor, o anjo da guarda, ou seja, uma pessoa que tem uma ordem mais elevada do que aquele a quem ele vai proteger, a quem ele vai guardar. Seguindo, Kardec vai dizer na pergunta 491. E qual é essa missão do espírito protetor? Qual é a missão desse espírito de ordem mais elevada? Qual a missão dele? Resposta dos espíritos: o de um pai para com seus filhos, conduzir o seu protegido no bem, no bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, olhem as palavras da resposta que os espíritos dão. O de um pai para com seus filhos. E um pai, ele cuida, ele orienta, ele protege, mas ele não vive a vida dos filhos. E ele não faz escolha para os filhos. Então, é o de um pai para com seus filhos, que tem a missão de conduzir esse protegido no bom caminho, orientar, fazer com que esse protegido e esse filho, através da sua orientação, da sua inspiração, dos bons pensamentos que lhe vão trazer, das boas lembranças de quando estiver em desdobramento, no momento do sono, em que esse encontro na dimensão espiritual possa acontecer, em que esse espírito possa estar inspirando, dando orientações, dando condições para que o protegido exerça o seu livre-arbítrio e faça as suas escolhas e que possa fazê-la da melhor forma possível. Então, vai ajudar com orientações, com conselho, consolando quando tiver nas experiências desafiadoras, sem fazer com que essas experiências deixem de acontecer, porque nós já vimos aí nas perguntas anteriores que a visão que os espíritos têm das experiências que nós estamos vivendo é uma visão mais ampla e às vezes eles enxergam aquilo que nós estamos vendo como atribulações, como aflições, como um caminho para que nós possamos alavancar no nosso processo, que nós possamos caminhar mais. Então, nos momentos mais desafiadores, não vai tirar a experiência para que a gente não sofra,
mas vai nos consolar, nos dar ânimo para que a gente continue e consiga dar conta das experiências que são necessárias no nosso aprendizado, sustentando a nossa coragem nas provas da vida através desse consolo, desse carinho, dessa inspiração para o bom caminho, para as boas ações, os bons sentimentos. É isso que esse espírito protetor vai fazer por nós, mas não vai dizer, meu anjo da guarda, que me tire dessa situação difícil, que eu possa, isso pare de acontecer. Isso ele não vai interferir dessa maneira, porque as experiências vividas, elas são os aprendizados necessários que nós configuramos a partir do nosso campo pessoal, das nossas predisposições, daquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então, eles vão estar ao nosso lado, nos incentivando, nos inspirando, dizendo, você vai dar conta, você vai conseguir, você vai aproveitar essa experiência que é necessária muitas vezes, na maioria das vezes, para o nosso desenvolvimento enquanto espírito. E você vai dar conta, porque você veio com uma proposta, você veio com uma disposição de fazer diferente, nós confiamos em você, nós estamos aqui do seu lado para que você consiga. Então é isso que essa que é a missão do espírito protetor. E seguindo mais uma pergunta, Kardec vai dizer na 492, e o espírito protetor, ele é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Então assim, a partir do momento que a gente chega aqui no nascimento, ele já está ali nos acompanhando, já está ligado a gente, já está ali vendo o processo. Resposta dos espíritos, desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o segue após a morte na vida espírita e mesmo por meio das inúmeras existências corporais. Porque essas experiências nada mais são que fases bem curtas em relação à vida do espírito. Então, uma vida, por maior longevidade que a gente tenha, de 80, 90, 100 anos, para a vida do espírito imortal, isso é um nada. Então, esses espíritos nos acompanhar numa encarnação, numa vida encarnada, isso para eles não é nada. É um nada perto da eternidade que nós vamos ter a partir do momento que nós somos criados como espírito. Então, eles vão nos acompanhar desde o nosso nascimento. Quando a gente desencarnar, vão ser aqueles que vão estar lá nos esperando, vão aqueles que vão nos auxiliar, nos receber e muitas vezes em inúmeras reencarnações. Vão estar conosco quando nós estivermos nesse intervalo entre uma experiência e outra, vão estar lá nos ajudando a fazer uma avaliação, a repensar as nossas estratégias, ver quais foram as habilidades que a gente conseguiu dar conta, quais foram as inabilidades que a gente ainda não trabalhou, nos ajudando até a programar as outras experiências, porque podem estar juntos a nós por afeto, por escolha, por inúmeras experiências corporais. Porque isso para o espírito, na vida do espírito, 80, 90, 100 anos, gente, é um piscar de olhos, ok? Nós vamos ficar por aqui hoje, para que a gente possa refletir melhor esse assunto. Ele enseja muitas perguntas no grupo, quando a gente está de forma presencial, e para que a gente fique igual aqui e no grupo presencial, a gente vai ficar da pergunta 489 até a pergunta 492, e eu espero vocês, porque é claro que na próxima quarta, às 19 horas, eu aguardo vocês aqui. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e é claro que até a semana que vem.